Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bem-vindos de volta ao seu bom e velho Diário Econômico, já é segunda, dia 1º de julho. Essa primeira semana pode até ser um pouco menos movimentada ali em termos de dados, só que o noticiário político vai seguir comandando os mercados, tanto lá fora quanto aqui dentro. A começar pela primeira rodada de eleições parlamentares que a gente teve na França no final de semana. Diferente daqui, lá pode ter 2 turnos, para definir o que eles chamam de Assembleia Nacional, que é uma espécie de Câmara dos Deputados. Até por isso, os resultados não são tão fáceis de se interpretar, que a gente só fica sabendo os candidatos que foram qualificados para a segunda rodada. Enfim, dito isso, o fato é que a aliança centrista do presidente atual, o Emmanuel Macron, foi abalada pelos partidos mais extremistas. A extrema-direita ficou em primeiro lugar e levou 34%, segundo ali as prévias das pesquisas, com a extrema-esquerda levando 29% e ficando em segundo lugar. O segundo turno acontece dia 7, no próximo final de semana. Algumas implicações para o mercado para quem não está acompanhando. O comparecimento dos eleitores foi recorde, o que torna o resultado dessa eleição ainda mais forte. O número de regiões que vão com mais de 2 candidatos para o segundo turno também foi grande, o que também aumenta a incerteza do resultado final, para o bem e para o mal, E esses partidos na frente tinham, em geral, no passado recente, um viés muito mais anti-euro. Ainda que dessa vez essa retórica tenha sido muito mais limitada, mas enfim, essa é a grande discussão. Será que a gente pode ter uma implicação maior dessas eleições para o resto da Europa? É uma pergunta que a gente vai ter que responder nos próximos dias. Essa semana ainda tem eleição geral no Reino Unido, também na quinta-feira. Essa tem menos mistério porque os conservadores do primeiro-ministro Sunak devem perder feio. A cadeira do primeiro-ministro também pode mudar, mas o mercado tem até gostado dessa possibilidade de maioria mais clara, digamos assim, porque pode significar alguma estabilidade maior do governo eleito se de fato os trabalhistas tomarem o poder. Por aqui, o presidente Lula tem estado muito mais ativo recentemente nas suas entrevistas, que até contrasta com a postura dele no ano passado. Ele tem ocupado mais espaço no debate público e tem se comunicado com o eleitorado em geral. Ele ainda questiona a necessidade de cortar gastos e tem criticado a política monetária e isso tem feito preço nos mercados. Só que a dúvida dos analistas é o quanto isso vai ficar só no campo da retórica, já que é ano de eleição, então vale a pena, porque a gente tem visto em várias eleições nos últimos tempos, não é verdade? E mundo afora também, que se distanciar do centro tem, na verdade, gerado frutos políticos. Os mais esperançosos dizem que isso que ele tem feito serve para agradar suas bases, mas que vai servir para preparar o terreno para algum aperto fiscal, na verdade, mesmo que moderado, no futuro próximo. É como aquele ditado do governo e do violino, sabe? Um exemplo da diferença entre falar e fazer foi o decreto de meta contínua de inflação, que foi bem recebido. Dia 22 de julho, esse mês, sai o próximo relatório bimestral de receitas e despesas do governo e seria bastante importante que o governo não ignorasse essa necessidade de contingenciamento de despesas, especialmente pelas pressões que a gente tem visto nos gastos ali com previdência e benefícios assistenciais. Na sexta, saiu inclusive uma notícia dizendo que a Fazenda está estudando mudar a lei de responsabilidade fiscal para reduzir os gastos com saúde. Na verdade, eles manteriam o mesmo percentual de 15%, que é gasto ali em cima da receita corrente líquida, mantendo o piso, só que tirariam do cálculo da receita aquelas receitas que são não recorrentes, o que na prática reduz os reais mínimos gastos com saúde. Enfim, a melhora do dólar segue por conta do mesmo papo de sempre, esperando algum tipo de sinalização de uma postura fiscal um pouco mais comprometida com o ajuste. Falando de dados, o maior destaque da semana aí são os números do mercado de trabalho americano que vão saindo a semana toda. A dúvida segue sendo se o emprego arrefece por lá. O desemprego bateu 4%, que é o seu maior nível desde fevereiro de 2022, só que a criação de vagas e os salários seguem bem fortes. E eu não acho que os números dessa semana vão mudar muita coisa nesse assunto, não. E para acabar, aqui também sai a produção industrial de maio, que já contou com o impacto das paralisações causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Então vai dar para a gente olhar mais números de quanto que isso pode ter afetado a atividade econômica no segundo tri. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.